clima, né? Porque pelo menos 4 pessoas morreram por conta das chuvas fortes que atingem o Rio Grande do Sul desde ontem à tarde. As 4 mortes foram registradas em Passo Fundo e também em Biraiaras e Mato Castelhano, né? Segundo o Corpo de Bombeiros. Segundo o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul também devem sentir os efeitos do fenômeno que vai provocar uma frente fria que está chegando aí para esses estados. Sobre esse assunto, sobre a situação agora no Rio Grande do Sul, conversamos com o Major Gustavo Locke, que é chefe de operações do Corpo de Bombeiros lá do Rio Grande do Sul. Major, bem-vindo. Como é que está o trabalho de resgate por aí? Boa tarde, Diogo. Infelizmente, quando acontecem esses eventos climáticos, né, nós temos um trabalho acentuado aqui no Corpo de Bombeiros. Ao total, aí, nessa madrugada para cá, já temos 292 atendimentos, né, atendimentos concretos das mais diversas ocorrências, pessoas salvas, destelhamentos, alagamentos, inundações, e estamos aí nessa frente de batalha. Infelizmente, esses eventos ocorrem e nós temos que estar preparados e dar assistência, subsidiar a sociedade nessas questões mais complexas. Major, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O Corpo de Bombeiros está fazendo algum alerta, alguma área específica, junto com a Defesa Civil? Tem alguma área especialmente preocupante e o senhor daria alguma sugestão ao público, alguma recomendação? Excelente pergunta. O que acontece, na verdade? A nossa sociedade ela é organizada, né, por setores, por órgãos que têm responsabilidades específicas. Essa responsabilidade dos alertas, elas são mais das instituições que trabalham com meteorologia, que é as que têm o domínio dos fenômenos naturais, né? E, consequentemente, a Defesa Civil que faz esse monitoramento. O que o Corpo de Bombeiros faz? Ele trabalha também nesse monitoramento, né, porque nós temos que ter uma certa organização para atender os municípios mais atingidos. Nós reforçamos, realocamos o nosso pessoal e organizamos o nosso efetivo para prestar um melhor atendimento e reforçar esses municípios. Tendo em vista que, numa situação ordinária, nós estamos apenas com o efetivo normal, né, um efetivo tradicional para atendermos as demandas normais. Então, o que acontece? O Corpo de Bombeiros se articula dessa forma. E aí nós tivemos, infelizmente, esses eventos climáticos ocorrem, né? Esse também pegou grande parte do estado, pegamos o centro-estado, pegamos o nosso noroeste, estamos agora, recém passou pela nossa região metropolitana, né? Então, nós nos preparamos para isso. Tivemos casos de inundações, tivemos casos de enchente, tivemos casos de alagamento, né? Infelizmente, tivemos os óbitos, né? Mas trabalhamos também para dirimir, né? E atender essas situações mais complexas e complicadas. O que a gente orienta a sociedade? Se eu moro numa região que é uma região de risco, que nós sabemos previamente, né, as pessoas sabem, por uma situação de necessidade, acabam morando nessas regiões de risco, a Defesa Civil e as instituições de meteorologia, elas fazem os alertas. Então, o que acontece? Se eu moro nessa localidade e eu recebo um alerta, ou eu tenho que procurar algum familiar, algum parente, algum amigo, ou até algum órgão de acolhimento, e eu tenho que sair dessa região. Essa é a conduta preventiva, é sair dessas regiões. Por quê? Porque com as chuvas, nós temos um trabalho no solo, e aquilo ali pode gerar um deslizamento de terra e, consequentemente, essas situações que a gente vê, né? No nosso dia a dia, em cada momento que nós temos esses eventos climáticos. Pois é, e aí há casos de pessoas que morreram, uma pessoa que morreu eletrocutada, 2 pessoas que morreram dentro de um veículo, né? As pessoas, quando já estão ali, foram pegas, infelizmente, e não conseguiram sair a tempo. Que tipo de cuidados elas devem ter também, ô Major? Diego, isso é uma informação muito importante. Nós sempre comunicamos essas situações. Por quê? Porque às vezes a pessoa está voltando para casa, está no final do dia, está cansada e ela se depara com uma região de alagamento, né? Se depara com uma região de inundação, algo assim, e ela tenta ultrapassar esses córregos ou uma ponte que o rio subiu demais, cobriu a ponte. Elas tentam ultrapassar achando que vai dar certo, né? E de fato às vezes dá, só que nós não podemos correr esse risco. Por quê? Os automóveis eles têm as borrachas de vedação, aliado aos pneus, e a uma determinada altura da água, ele acaba flutuando. E se eu estou passando por uma região que tem alguma correnteza e atinge esse ponto de flutuação, essa correnteza acaba deslocando o automóvel.
levando o automóvel. E aí que acontecem os acidentes. E, infelizmente, nós tivemos óbitos nesse evento climático em decorrência desta situação. Então, é algo muito temerário, algo que nós devemos cuidar, né? Principalmente quando nos deparamos com essa situação, é não arriscar. Se eu não tenho conhecimento, não sei como é que está essa região, eu não me arrisco, eu não sei a profundidade. Então, eu posso realmente ter uma situação de flutuação do automóvel e ele vai ser arrastado pela correnteza. Tá certo. Major. Major, deixa eu fazer uma rápida pergunta, Vamos lá. Diego. É claro, Major, que a gente poderia passar um tempão discutindo aqui, mas isso, a gente sabe que isso é um evento, são eventos pontuais, só que a gente também sabe que por conta do aquecimento global, mudanças climáticas, né, eventos como pontuais, eventos extremos, né, eles acabam ficando mais frequentes, né? Não dá para dizer que um evento foi causado pelo aquecimento global, Laninha, El Ninho, o que seja, mas eu queria só saber se, na sua experiência, no seu histórico, né, o senhor tem visto um aumento de frequência desse tipo de ações, porque que eu me lembro, acho que já é o segundo ou terceiro ciclone que passa pelo Rio Grande do Sul em pouco tempo, né? O que acontece, Sakamoto? Eles são esporádicos temporários, né? Consequentemente, a gente vê uma certa frequência, é verdade. Talvez até com o avanço dos meios de comunicação, nós também temos uma publicização, né, desses eventos mais efetiva, né? Mas, de fato, notamos que nos últimos anos nós estamos vivendo uma crescente desses eventos. Sim, né? Não tenho, isso é experiência empírica, né? Pessoal de atendimento de ocorrência. Tenho, né, alguns anos de serviço, já tenho mais de 20 anos de serviço, mas, claro, é evidente que uma resposta mais técnica, né, seria com os órgãos de meteorologia, controle do aquecimento, mas, de fato, o que nós notamos? Estamos atuando mais. Isso também se deve com o aumento populacional em algumas situações, né, situações de risco, que as pessoas estão construindo suas casas. Então, é uma série de fatores. Mas, de fato, a tua percepção ela é correta, nós notamos que existe um aumento um pouco nessas situações. Isso aí, Major Gustavo Locke, obrigado, viu, pela participação, bom trabalho. Esperamos que a situação melhore aí no Rio Grande do Sul.